É a forma que eu tenho para poder pagar o hotel, pagar as despesas que ocorrem para que a gente faça esse encontro. É claro que os do contra, é claro que os que defendem o sistema religioso dizem que eu estou cobrando por alguma coisa que eu estou falando, mas é claro, eu tenho que dar de graça o que recebo de graça. A entrada do hotel não é de graça, o dono do hotel, ele cobra, e assim nós temos que pagar o dono do hotel. Mas para que você não tire dinheiro do bolso para pagar a entrada, você compra um DVD, porque é uma coisa que vai te trazer bastante informações interessantes, e aí, com esses R$20 do DVD, você tem a sua entrada e ainda leva mais alguém com você.